Olá, eu sou o pastor Carlos Júnior e este é o Devarim, meu podcast, sempre com palavras diárias de sabedoria, boa teologia, bons conselhos e, é claro, a graça de Deus sendo derramada sobre nossas vidas. Obrigado, viu? Vamos juntos nessa jornada de conhecimento. Que Deus te abençoe e vamos ao episódio de hoje. Olá, estamos no segundo dia da série que está mexendo com cada um de nós. Conexão Patmos, revelações que demandam mudanças, e estamos agora na cidade de Pérgamo. E o tema dessa semana é o problema de se relacionar com o mundo. Amizades perigosas, não é verdade? Amizades perigosas são terríveis. Bom, Pérgamo, vimos ontem, que é uma cidade cultural, era uma cidade religiosa, e era o cartório romano, era a capital romana da Ásia Menor. Bom, no finalzinho do podcast de ontem, nós lemos a palavra de Deus que está em Apocalipse 2, verso 12 ao 17. Eu quero fazer agora uma exposição para que nós possamos entender o contexto de tudo que está acontecendo. Bom, vamos lá. A frase, a espada afiada de dois gumes, lá no verso 12, acompanha aí. Essa espada significa, é uma imagem associada à justiça, ou seja, sentença ou juízo, tá? Uma outra frase que está no verso 13, sei aonde você vive, onde está o trono de Satanás, no verso 13. Isso quer dizer que ali naquele acrópole existia um pool de altares, de tronos para uma adoração. Por exemplo, templo ao imperador ali, porque era a capital da Ásia Menor. Aí você vai entender o problema da questão da metáfora da espada. O altar a Zeus, o grande líder do panteão helênico, da mitologia grega, ok? O templo a Dionísio e também o templo a Esculápio, né? Ao deus da medicina, o deus grego da medicina. Essa vista desse acrópole, ela tomava toda a cidade de Pérgamo. Era um trono onde estava tudo estava à sua vista da cidade, dava para ver tudo. Era um alto de um monte, onde ali existiam os tronos, ok? E ali dava para ver as ruínas hoje da cidade. Ainda tem um arco desse acrópole, eu acho que o que sobrou desse acrópole, né? E a frase eu sei aonde vive, né? Onde está o trono de Satanás, é porque não estava falando apenas de uma pessoa em si, estava falando de uma cidade inteira. Era uma cidade extremamente pagã, satânica. Ali tudo respirava o Império Romano e a religião do panteão grego, ok? E no verso 13b diz assim: contudo, essa palavra é muito importante, vírgula, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Esse permanece fiel é o verbozinho kratel, que nós já vimos lá em Éfeso, lembra? Kratel. Kratel significa segurar, sustentar uma posição ou se apegar-se firmemente a algo. Gravem esse verbo no grego kratel. Por exemplo, segurar significa lá em Apocalipse 2:1, eu seguro em minhas mãos, o Senhor Jesus está falando, ou seja, ele está com você a igreja na palma da mão dele, ninguém tira. Sustentar posição, Apocalipse 2:3, que é o que está aqui, e apegar-se firmemente a algo. Isso é duas vezes em Apocalipse 2:14. Então esse verbo kratel é muito importante para a gente poder entender o contexto. Ele está dizendo primeiramente o verbo kratel, dizendo assim, permanece fiel, ou seja, está sustentado em uma posição. Você não muda a sua posição. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso.
O Senhor Jesus honra isso. Aí ele vai dizer o seguinte: nem mesmo Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Pouco se sabe sobre Antipas, mas provavelmente foi o bispo, o pastor dessa cidade, que morreu. E ele permaneceu fiel. E Antipas morreu dentro de um touro de bronze. Foi queimado vivo dentro de um touro de bronze. Conta-se os pais da igreja que gritavam: saia daí e renuncie Jesus. E Antipas morreu dentro desse touro de bronze, tostado, queimado. Mas ele não renunciou à fé. No entanto, eu tenho contra você algumas coisas. Verso 14. E aí eu quero tratar disso amanhã. O problema da igreja de Pérgamo. Tá ok? Devarim Podcast, esse é o meu podcast, é o seu podcast. Você pode ouvir quantas vezes quiser, pelo Spotify, pelo YouTube. E eu te agradeço. Eu sou Carlos Júnior, sou pastor, e eu mando um beijo no seu coração. Deus abençoe e até amanhã no terceiro episódio. Fique na paz.